muito bem-vindos no Clube dos 3%. Nessa manhã, toda terça e quinta-feira nós estamos aqui aprendendo muito sobre inteligência emocional, espiritual, principalmente para você desenvolver autoconfiança, ser mais seguro de si mesmo nas suas decisões, nas suas ações. E hoje separei aqui para você um versículo incrível que você vai sair dessa live diferente do que você entrou. Muito bom dia para quem está chegando. O tema de hoje é esteja em movimento. Esteja em movimento. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Já separa você que está chegando agora, você que vai assistir gravado depois, Eclesiastes capítulo 11. Nós vamos falar do versículo 4 ao versículo 6. Esteja em movimento. E Max, bom dia. Cristiane, bom dia. Walter tá aí também, bom dia. Você que tá chegando, lembra do nosso combinado. Toda vez que eu falar algo que faça sentido pra você, você vai apertar aqui, ó, o coraçãozinho, ou colocar coraçãozinho nos comentários, porque eu sei que esse assunto está fazendo sentido pra você. E hoje eu quero focar especificamente em uma palavra bíblica. Talvez aqui você encontre respostas para aquilo que você está buscando. E essa palavra, ela fala muito sobre estarmos em movimento. O que significa isso? Eu já quero começar aqui honrando você que chegou agora na live. Você que chega aqui, eu abro a live, você está aqui pontualmente. Eu já quero ler com você essa palavra para você receber ela já na sua vida. Bom dia, Anne! Seja muito bem-vinda. Olha só, Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 4. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Presta muita atenção nessa palavra. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Aqui tem muita coisa que a gente pode, muito segredo que a gente pode captar. Então Deus diz que Ele faz todas as coisas. E como você não pode entender como é que começa, você pode entender como se forma uma vida, mas você não entende como começa aquela vida. Olha só, como começa a vida dentro de uma barriga da mulher, assim também você não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também à tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem e nem se uma crescerá melhor do que a outra. E essa mensagem aqui, ela é poderosa e tem tudo a ver com autoconfiança, com desenvolvimento pessoal. Porque lá no início diz assim, ó, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Tem muitas pessoas que ficam esperando o momento ideal para fazer as coisas. A insegurança, muitas vezes, faz você pensar assim, não, eu não sou bom o suficiente, ou eu preciso de mais conteúdo, eu preciso de mais conhecimento. Não dá para aproveitar essa oportunidade agora. Às vezes a oportunidade está passando por você. E aí você fala, não, acho que eu não estou no momento ideal. Não é agora. Você tem uma ideia, você quer empreender, você quer fazer as coisas acontecerem. Vem lá, um pensamento, alguém fala pra você, tá doido, vai arriscar, vai tomar essa decisão, vai terminar o seu relacionamento, vai continuar o seu relacionamento. Enfim, seja lá qual for a decisão, olha só, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Tem muitas pessoas que esperam o momento ideal, as coisas ideais, como se as coisas precisassem se ajustar para que ela haja, para que ela fale algo. Então, muitas vezes, o recado aqui, nesse primeiro versículo para você não fique esperando. Tem um sonho, tem uma ideia, você precisa perdoar alguém, você não fique esperando algo acontecer, o momento ideal, que muitas vezes, eu não gosto muito daquela frase, assim, às vezes, que as pessoas falam, nunca é tarde. Sim, às vezes é tarde, às vezes é tarde. A gente não pode pegar uma frase e colocar ela como verdade no nosso coração. Esses dias eu estava na rede social, eu acompanho um dentista, e ele é dentista, assim, muito renomado, eu gosto muito de ver a tecnologia que ele traz
no trabalho dele. Esses dias eu vi uma notícia de que ele faleceu com 33 anos. E a notícia foi que ele foi simplesmente nadar e bateu a cabeça. E às vezes a gente fica guardando sonhos, ideias, a gente não sabe quando as coisas vão acontecer. E a gente fica deixando, muitas pessoas deixam para depois, para amanhã, depois eu faço, a famosa procrastinação, depois eu me cuido, depois eu faço, depois eu falo com fulano. E sim, pode ser tarde demais. Por isso que esse versículo aqui ele é tão poderoso. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e, detalhe, não colherá nada. Então não fique esperando você, sabe, às vezes você fica esperando a outra pessoa fazer algo. A famosa expectativa. Esperar é igual a expectativa. Eu tenho expectativa de que a outra pessoa faça algo. Cuidado com as expectativas, não fique esperando. A cada pessoa, ela só consegue entregar aquilo que ela tem no coração. Às vezes, você espera algo de alguém, esse alguém não tem nem condições emocionais, físicas ou mentais de te entregar aquilo. Então, muitas vezes, você espera de alguém que não vai te entregar o que você está esperando. É você quem tem que entregar. É você que está transbordando. É você quem está cheio. A atitude, muitas vezes, precisa vir de você. Grava isso que eu estou te falando. Expectativa, esperar das pessoas, esperar o momento ideal. Não existe momento ideal. Estar pronto e preparado para fazer as coisas. Faça com os recursos que você tem, da forma como você sabe. Faça exatamente com aqui e o agora. Porque Deus, ele não espera você ficar pronto para te entregar tudo. Ele te prepara, ele te aperfeiçoa no caminho. Por isso que o tema da live de hoje é esteja em movimento. Esteja em movimento. Não fique esperando as coisas acontecerem, o milagre acontecer. Tem muitas pessoas que falam assim, Deus vai prover na minha vida. Sim, ele vai prover na sua vida. Porém, você precisa fazer o que? O seu papel. Qual é o seu papel? Quais são as oportunidades que você ainda não está enxergando? Quais são as coisas que você ainda não fez? Quantas são as pessoas que você ainda não conversou? Que você ainda não alinhou? Quantas ideias dentro de você que você nem sequer colocou no papel? Que você nem sequer colocou para fora ou discutiu essa ideia com uma pessoa? Ontem eu vi um vídeo me fez refletir muito. Eu quero compartilhar aqui com você sobre esse assunto. Ele conta uma história, uma analogia de um rapaz que ele estava, dois rapazes, né? Eles estavam indo no mesmo caminho, eles se encontraram e cada um tinha um pedaço de pão na mão. E eles trocaram o pão e foram para caminhos opostos. Então eles estavam indo para o mesmo caminho, cada um com um pão na mão. Eles trocaram os pães e cada um foi embora para o seu caminho com um pão na mão. E aí vem duas outras pessoas. Eles vêm na mesma direção. Eles não têm nada material para trocar, mas eles trocam ideias. Eles conversam sobre ideias. Um compartilha com o outro a visão de mundo. A hora que eles vão embora para caminhos opostos, cada um está indo com mais de uma ideia, duas ideias. E o que essa história ela nos conta? Muitas vezes a gente compartilha o material, mas cada um sai com um só. Quando você compartilha ideias, quando você está em movimento, quando você coloca suas ideias no papel, quando você realmente traz de dentro para fora, não tem como você ficar vazio. Os dois saem com mais de duas ideias, porque ele sai com a dele e com a da outra pessoa. E eu gosto muito de analogias e de histórias assim, porque elas nos mostram o quanto há dentro de nós para colocar para fora. Ideias, conselhos, ensinamentos. Você está cheio de experiências para compartilhar, de conhecimento para aplicar. Você está cheio de coisas para colocar para fora. Então, olha só, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Não há momento ideal para você colocar a sua ideia para fora.
Não há um momento ideal para você construir o seu sonho. Não há um momento ideal para você fazer acontecer, aproveitar uma oportunidade ou criar as suas próprias. A vida acontece no aqui e no agora. Se você nunca anotou suas ideias no papel, seus sonhos mais loucos, que você olha e fala assim, nossa, eu sonho isso, se permita colocar no papel. Se permita orar em cima daquele sonho. Pedir a Deus discernimento, se esse é o caminho que você deve seguir. Porque se existe algo, grava isso, se existe algo no seu coração, Deus coloca no seu coração para que isso seja feito. Se existe algo no seu coração, você que está aqui na live comigo, existe algo no meu coração que não é o mesmo que está no seu, que não é o mesmo que está no coração do vizinho. Deus coloca exatamente aquilo que Ele deseja que você faça, que você cumpra, de acordo com o seu potencial, com as suas capacidades. E aí vem a mente, não, está muito distante, não tenho dinheiro, não tenho recursos, não sei se eu sou capaz, é muito difícil. A sua mente, ela vai olhar as pessoas ao seu redor, a cultura onde você viveu e vai falar, tá vendo? É muito difícil para as pessoas, para mim vai ser também. Mas Deus tá lá, colocando sonhos no seu coração, tá queimando o seu coração, para que você possa fazer e não ficar esperando o momento certo. E aí vem um outro versículo dizendo assim, Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa a vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Muitas vezes você se questiona, se pergunta, por que é que isso está acontecendo comigo? Por que é que as coisas na minha vida não dão certo? Por que é que dá certo para fulano e não dá certo para mim? São muitos questionamentos, são muitos pensamentos que travam você. E que você está em busca de respostas. Porém, diz aqui, peraí, se você não pode entender como começa a vida dentro de uma barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Nem tudo você precisa compreender. Nem tudo você vai ter respostas agora. Nem tudo você vai ficar ali se questionando e tendo respostas. Você não vai entender e nós não vamos entender as coisas de Deus. Até que a gente se entregue ao processo. Até que a gente esteja em movimento. Porque Deus, quanto mais você está em movimento, mais Ele age na sua vida. Imagina você como um carro. Um carro. E esse carro tá parado. Tá ali, paradinho. Agora imagina você como um carro e você caminhando em várias estradas, percorrendo vários caminhos. Quando você está andando, Deus pode te dizer, filha, ó, é pra lá, filho, é pra cá, ó, esse caminho tá errado. Aqui você viu quantas coisas, paisagens, culturas. Quando você está em movimento, Deus vai direcionando você para o caminho certo. Ele vai te ensinando, te instruindo, mas você precisa estar com o radar ligado. Mas Ele vai te instruindo. Tem hora que Ele fala, não, deixa que eu dirijo para você, eu sou o motorista. É a hora que você descansa. É a hora que você relaxa em Deus. É a hora que você deixa Ele conduzir sua vida. Tem hora que você vai assumir o volante. Porém, se você estiver parado, esperando o momento certo e questionando, ó Deus, porque tudo isso está acontecendo comigo, o carro fica parado. Tudo que fica parado estraga, envelhece, gera acúmulo de coisas. Nada parado, tudo que é parado na nossa vida, água parada gera, tudo que está parado não flui. Tudo que está parado não flui. Para a sua vida fluir, você precisa estar em movimento. Por isso, emoções paradas, tóxicas, acumuladas, são tóxicas pra gente. Por isso, as nossas emoções precisam fluir, estar em movimento. Nossas ideias, a gente precisa produzir ideias. A gente precisa viver os nossos sonhos. O ser humano, ele precisa viver de conquista, de realmente conquistar as coisas, de realmente fazer acontecer. O ser humano, ele vibra com isso. Quando o coração, sabe, aquece, e ele vai lá e faz acontecer. O sentimento de que eu consegui é maravilhoso. O sentimento de que deu certo pra mim é maravilhoso, mas só vai dar certo pra quem tá em movimento. E aí ele diz assim, ó, semeie de manhã e também à tarde,
Porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem e nem se uma crescerá melhor que a outra. Ou seja, você está em movimento, você está fazendo acontecer manhã e tarde, mas você não sabe qual vai ser a sua hora. Você não sabe quando as coisas vão acontecer como você gostaria. Você não sabe, você tá ali, ó, fazendo, seguindo a sua vida, e ele diz assim, ó, semeie manhã e também à tarde. Porque você não sabe se todas as sementes crescerão. E nem se uma crescerá melhor que a outra. Isso quer dizer o seguinte, se você é um profissional da saúde, atenda, trabalhe, se entregue nesse trabalho, você não sabe qual é o cliente que vai te dar uma ideia poderosa. Você não sabe qual é o cliente que vai te oferecer uma oportunidade poderosa. Você não sabe qual vai ser a sua hora de rompimento, de crescimento. Tem um livro muito bacana que chama Empresas Feitas para Vencer. E ele fala assim, ó, o empreendedor, ele trabalha, ele tá numa linha assim, ó. Às vezes ele cai, porque ele tá cansado, então ele vai, trabalha. Chega uma hora nessa empresa que existe uma fase de rompimento e que essa empresa cresce e essa empresa evolui, mas fruto de tudo que foi construído lá atrás. E essa fase de rompimento é a hora que as pessoas olham e falam assim, nossa, cresceu do nada? Nossa, mas do nada explodiu? Do nada você tá ganhando dinheiro, prosperando, cheio de clientes. Do nada. Não é do nada. É porque você semeou manhã e tarde. Sem saber se essas sementes, elas iam crescer ou não. Se elas iam ser boas ou não. Mas você estava lá, persistindo. Você estava lá, fazendo acontecer. E chega uma hora que esse rompimento, ele acontece na sua vida. Chega uma hora que o de repente de Deus age na sua vida. E esse de repente de Deus é, de repente eu não podia ter filho e tive? De repente eu não podia construir minha casa e quando eu vi a casa já está ali, a gente já construiu. Sabe aquela, não sei se você já teve na sua vida a sensação de que, nossa, eu nem sei como eu fiz aquilo. Sabe, eu lembro de uma amiga contando que ela casou e ela fez um casamento, assim, lindo. E ela fala assim, Camila, eu nem sei como eu fiz aquele casamento. Porque se eu olhar as minhas condições financeiras naquela época, o casamento que eu fiz, nem eu sei como eu fiz. Existe o de repente de Deus na sua vida. O de repente de Deus na sua vida é quando você está semeando manhã e tarde. Mas você não sabe qual semente vai dar boa, vai dar bem ali, vai crescer. E você não sabe se uma vai crescer melhor que a outra, mas você está ali, ó, batalhando literalmente. Você está ali fazendo acontecer. E faça todas as coisas como se você estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Faça todas as coisas, todos os dias, dê o seu melhor, capriche, como se você estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Porque uma hora a fase de rompimento vai chegar na sua vida. Uma hora, aquele de repente de Deus vai chegar na sua vida. De repente o seu relacionamento foi restaurado. De repente sua vida financeira começou a prosperar. De repente o seu trabalho, você começou a crescer. Oportunidades começaram a chegar para você. De repente você já não se sente aquela mulher, aquele homem com baixa autoestima. Você já tem aquela autoconfiança suficiente para agarrar as oportunidades. De repente a coragem veio. O amor veio. O perdão veio. De repente as coisas começaram a fluir na sua vida. O de repente de Deus ali acontece. Mas ele acontece para quem está em movimento. Ele acontece para quem está fazendo todos os dias. Semeie de manhã e também à tarde. Porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem e nem se uma crescerá melhor que a outra. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Pra gente fechar essa live com chave de ouro e você colocar essa mensagem no seu coração, a maioria das pessoas semeiam. E quando essa semente ela não cresce, ela não evolui e não dá frutos, as pessoas se frustram, desistem e param no meio do caminho. Aí elas não persistem naquilo. O fato de olhar para aquela semente e dizer, olha, eu plantei, tá vendo? Eu fiz, eu me esforcei, mas deu errado. Olha só, essa pessoa vira as costas e vai embora. Presta atenção nisso aqui, a maioria desiste, procrastina,
Questiona Deus o tempo todo por que aquela semente não está dando certo. Porém, há sementes e sementes. Sementes que se você planta dá fruto rápido, semente que você planta e demora anos para você ver o resultado. E aí Deus precisa mostrar para você a paciência e a persistência. Não é porque aquela demora 10 anos que você não vai ver o resultado. Continue plantando. Outras vão dar resultados mais rápidos, outras vão dar resultados a médio prazo. Mas você precisa semear o seu jardim. Você precisa cuidar do seu jardim. O seu jardim é a sua casa, sua família, seus pais, seu marido, sua esposa. Você precisa, inclusive você, cuidar de você e do seu jardim. Porque o de repente de Deus, ele acontece na sua vida, mas ele acontece para quem está lá, plantando, semeando, colhendo e não desiste. Independente do resultado, essa pessoa continua fazendo acontecer. Então, minha mensagem para você hoje, para a gente fechar o clube dos 3% com chave de ouro. Primeira coisa, quem fica esperando que o vento mude, que o tempo fica bom, nunca plantará. Não fique esperando o momento ideal, a pessoa ideal. Não fique esperando as coisas acontecerem de forma ideal. Faça com os recursos que você tem, da forma como você sabe fazer, que você vai ser aperfeiçoado no caminho. Segunda coisa, Deus faz todas as coisas. Como você não pode entender um neném, né, como começa uma vida dentro de uma criança, como começa uma vida dentro de uma barriga de uma mulher, assim também você não pode entender as coisas de Deus. Então para de querer entender tudo. Para de querer questionar tudo. Para de querer ficar buscando respostas para tudo. As respostas quem tem é Deus. Muitas vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus. Deus, então me fala aí tudo que vai acontecer na minha vida. Ele só quer que você faça o seu trabalho, que é plantar. Todas as outras coisas, vento, chuva, sol, tudo que vai acontecer para a sua plantação fluir, não depende de você. Não está no seu controle. Abra mão do controle, faça a sua parte. Todas as outras coisas, você não entende. Deus faz, está escrito aqui, Deus faz todas as coisas. Mas você não pode entender tudo que Deus faz. Terceira coisa, semeie de manhã e também à tarde. Esteja em movimento. Que de repente, o de repente de Deus age na sua vida. De repente, as coisas começam a fluir. Mas não porque você estava parado, esperando acontecer e questionando Deus. Mas porque você estava lá, cuidando do seu jardim. Você estava lá, regando, cuidando, protegendo, provendo. Você estava lá, concentrado só no seu jardim. Muitas vezes, as pessoas se perdem na vida porque elas estão olhando o jardim do vizinho. Porque elas estão falando, o jardim do vizinho tem tanta flor, tanta planta, e o meu tá parado. O jardim do vizinho tá tão mais bonito, mais verde, e o meu tá desse jeito, seco, sem vida. E aí você tá esperando Deus prover a chuva, o sol, mas você precisa ir lá no seu jardim e entender o que tá acontecendo. Trazendo isso para a realidade, não espere as coisas melhorarem. Não fique esperando aquela pessoa fazer algo por você. Não crie expectativas sobre as coisas. Faça você a sua parte. Faça você. Precisa perdoar alguém? Faça. Precisa declarar o seu amor para alguém? Declare. Olha, qual foi a última vez que você declarou o seu amor para os seus pais, para sua família, o irmão? Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem dizendo o quanto você o admira, o quanto você a ama? Qual foi a última vez que você olhou no espelho e não se criticou? Mas você olhou para você com carinho, generosidade? Qual foi a última vez que você acreditou numa ideia sua e colocou ela em prática? Qual foi a última vez que você colocou seus sonhos num papel, orou em cima deles e disse, Deus, eu quero semear, eu quero plantar nesse jardim aqui. Me ajuda a fazer isso acontecer. Qual foi a última vez que você realmente parou de querer entender tudo e simplesmente fez a sua parte de continuar plantando diariamente? Saia dessa live entendendo que não há momento ideal,
pessoa ideal, jeito ideal. Só existe o seu jeito, a forma simples de fazer. A vida ela é mais simples. Não existe o jeito certo. Existe o seu jeito, o meu jeito, o jeito de outra pessoa. E que se algo queima no seu coração, faça. Confie, coloque em prática. Tem muita coisa para sair de dentro de você, deixa fluir. Tudo que está parado, estraga. Tudo que está parado gera doença. Tudo que está parado gera acúmulo, toxicidade, sujeira. Deixa uma casa parada e abandonada para você ver o que acontece com ela. Tudo que está em movimento, flui. Flui, 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 flui. Tudo que está em movimento, acontece. Saia dessa live, movimente-se. Movimente o seu corpo. Traga vida para o seu corpo. Movimente o seu corpo, movimente os seus músculos. Eu vejo muitas pessoas assim tão rígidas fisicamente. O corpo precisa de movimento, de flexibilidade. Movimente o seu corpo, entregue vida a ele. Movimente a sua mente. Leia mais. Busque conhecimentos que você ainda nem imaginou que tinha. Então você nunca nem leu sobre, sei lá, um livro de desenvolvimento pessoal, como funciona um hábito, como mudar Leia. Movimente o seu intelecto. Movimente o seu espiritual. Ore constantemente, se entregue a Deus. Movimento. Movimente a sua vida financeira, faça dinheiro. Camila, eu tô esperando a oportunidade aparecer na minha vida. Peraí, como eu posso fazer dinheiro? O que eu posso vender? O que você pode vender? Qual ideia, parceria você pode fazer? Como você pode fazer o dinheiro entrar, o dinheiro fluir na sua vida? Flua. A mensagem de hoje é: água parada não rola. Quando você abre aquelas comportas, a água vai com tudo assim, ó. É isso que tá precisando acontecer na sua vida, movimento. Movimente-se. Movimente-se no seu corpo, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, e o de repente de Deus acontece na sua vida. Um beijo no seu coração, muito bom estar com você aqui no Clube dos 3%. Depois não esquece de fazer um print, colocar lá a frase que mais te marcou, que mais te impactou, e que essa live de hoje, que esse versículo, que esse capítulo, Eclesiastes 11, de 4 a 6, esteja com você no dia de hoje, para que você reflita, para que você realmente coloque isso lá no seu coração e entenda que não existe momento ideal, pessoa ideal, não existe momento perfeito. Existe o que você sabe, com as ferramentas que você tem e com o seu jeito. Existe você. E tudo que você precisa, todos os recursos estão dentro de você. Você precisa saber acessar. Então, movimente-se. Essa é a palavra de hoje. Jefferson, bom dia. Um beijo no coração de vocês e até terça-feira no Clube dos 3%. Beijo grande.